Sabe aquele tipo de história que te faz pensar duas vezes sobre o que é poder, o que é medo e o que é sobrevivência? Pois é, hoje a gente vai falar sobre a Sandra Regina Ruiz Gomes, ou como ficou conhecida, Sandrão. Pra muita gente, esse nome só passou a chamar atenção agora, depois que a série Tremembé da Amazon Prime estreou, mas a verdade é que a história real da Sandrão é muito mais sombria e complexa do que a gente conseguiu ver nos poucos episódios da série. E o que é mais curioso é que durante anos, praticamente ninguém fora do sistema prisional sabia quem era ela. Foi só quando ela começou a se envolver com a Suzane von Richthofen, lá dentro de Tremembé mesmo, que o nome Sandrão começou a aparecer em matérias de grandes veículos que nem Fantástico, Folha de São Paulo e Marie Claire. Mas antes dela ser a mulher que mandava em Tremembé, ela era só uma garota da periferia de Mogi das Cruzes. E é aí que a história começa. Oi gente, eu sou a Bella e aqui no canal eu falo sobre histórias de crimes reais, mistérios e casos não solucionados. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa agora seu like aqui para não esquecer depois, e me conta aqui embaixo se você já conhecia esse caso ou se descobriu também por causa da série. A Sandra, ela nasceu e cresceu na periferia de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Ela morava com os pais em uma casa simples, e algumas fontes diziam que o sonho dela, na verdade, era ser dançarina. Na época, ela namorava um cara chamado Valdir Ferreira Martins, e quando a gente escuta a descrição dela por outras pessoas que conheciam ela antes dela ir pra prisão, é até um pouco difícil, assim, conciliar com a imagem que a mídia construiu anos depois, de uma mulher muito forte, ombros largos, apelidada de Sandrão. Só que nos anos 2000 ela só tinha 20 anos, e entrava muito mais na definição do que a gente chama de padrão. Então ela era loira, de cabelo comprido, magra, tinha traços finos, só que a vida dela mudou completamente em 21 de outubro de 2003. Foi nesse dia que ela cometeu o crime que definiria tudo dali pra frente. Junto com o namorado, Valdir, e um adolescente conhecido como Formiga, eles decidiram sequestrar o filho da vizinha, o Thalisson, um menino de 14 anos. E o motivo é quase absurdo de tão banal. Ela queria viajar para Fernando de Noronha e comprar um carro com o dinheiro do resgate. Quão pouco vale a vida humana para você fazer isso com alguém? Fazer a pessoa passar por esse trauma na adolescência para você conseguir dinheiro para uma viagem e um carro. Como que isso consegue ser aceitável na cabeça de alguém? Bom, o Thalisson, ele era filho da Ana Maria e do Antônio. Ele vinha de uma família simples e muito querida na vizinhança. A casa deles era a única da rua que tinha 2 andares, tinha pastilhas de vidro colorido na fachada e 2 carros na garagem. Então isso foi o suficiente para que Sandrão achasse que eles tinham muito dinheiro. E um detalhe importante dessa história é que a Sandrão, ela convivia com essa família. Todos ali conheciam tanto ela quanto seu namorado. E mesmo assim, isso não foi o suficiente para parar ela. O plano parecia simples: sequestrar o garoto, pedir resgate e desaparecer. Mas o que foi se desenrolando nos 3 dias seguintes foi uma sucessão de crueldades e manipulação que, sinceramente, parecem tiradas de um filme ou de uma novela. O Formiga, ele sequestrou o menino na saída da escola por volta de meio-dia, levando ele para uma espécie de cativeiro improvisado num imóvel desocupado da família do Valdir. E para evitar contato com o resto da casa onde circulavam os sequestradores, o garoto ficou trancado na suíte. À noite, na hora de levar comida para o Thalisson, eles apagavam todas as luzes para o garoto não conseguir reconhecer ninguém. Porque, lembra, o menino, ele conhecia tanto a Sandrão quanto o Valdir. Quando Formiga ligou para a casa do Thalisson para anunciar o sequestro, quem atendeu foi a mãe dele, a dona Ana Maria. E foi desesperador. E eu acho que aí todo mundo consegue imaginar o sentimento que essa mãe teve quando escutou que o filho dela tinha sido sequestrado. Ela ouviu aquela voz do outro lado dizendo que o filho estava em um cativeiro e ela simplesmente desmaiou. E aí quem assumiu a ligação foi o pai do Thalisson, o seu Antônio, completamente sem chão. Mas o Formiga garantiu que o garoto estava vivo e exigiu R$40 mil de resgate. E aí você pensa, ok, já tá ruim. Ela sequestrou o filho de uma família vizinha que ela tinha uma amizade por um motivo ridículo, mas pior. Porque a Sandra estava dentro da casa do casal nesse momento, fingindo ser a amiga preocupada.
Enquanto via o desespero dos pais, ela continuava atuando com toda a frieza do mundo. O seu Antônio tentou explicar, dizendo que eles não tinham esse dinheiro todo, e a Sandra, sem nem piscar, sugeriu tentar fechar por 30 mil, como se fosse a negociação de um carro. A partir daí, ela começou a ser a responsável pela negociação, com a desculpa de poupar a família do Talisson de ter que passar por esse sofrimento. Só que na verdade ela só estava fingindo angústia e tentando se beneficiar, porque é ela que tinha arquitetado o plano inteiro. Então, durante os 3 dias que durou o sequestro, ela ficava fazendo esse vai e vem, do cativeiro para a casa da família do Talisson, da casa para os sequestradores. E nos momentos mais críticos, quando a mãe do Talisson entrava em colapso, porque, de novo, você tá recebendo ligações falando que estão com seu filho e vão matar eles, a não ser que você pague um dinheiro que você não tem condição de pagar, a Sandra começava a preparar uma aguinha com açúcar para ela se acalmar. É um nível de manipulação que é difícil de conseguir processar. Como que você consegue assistir uma família sofrendo por algo que você causou e ainda fazer toda essa cena? No segundo dia, o seu Antônio foi até o banco para tentar um empréstimo, só que não conseguiu. A mãe ficou em casa com a amiga, a Sandrão, que ela achava que podia confiar, e aí o telefone tocou de novo. Era o Formiga querendo renegociar. A Ana Maria completamente abalada, ela não conseguiu nem falar, e aí a Sandra pegou o telefone mais uma vez e deu um espetáculo assim, digno de Oscar. Ela gritou, fingindo indignação, chamando Formiga de monstro, dizendo que os pais do Talisson estavam inconsoláveis e que podiam pagar 20 mil e nada mais. Enquanto isso, seu Antônio tinha conseguido 2 mil reais emprestados de um agiota ainda por cima. Quando ele chegou em casa e contou pra mulher o dinheiro que ele tinha conseguido, ela desabou de vez. E a Sandra, sem um pingo de empatia, soltou mais uma ideia, uma vaquinha na vizinhança. Ela disse que todo mundo gostava da família e que com certeza eles iam conseguir mais dinheiro para pegar o Talisson de volta. O pai e a mãe do Talisson, juntamente com a Sandrão, saíram batendo de porta em porta pedindo ajuda para salvar o menino que a Sandrão mesmo tinha ajudado a sequestrar. Com a solidariedade dos vizinhos, eles conseguiram juntar R$ 4.500. E no dia seguinte, o telefone tocou mais uma vez. O seu Antônio atendeu e implorou, falando que era tudo que ele tinha, que pelo amor de Deus soltassem o filho dele. E do outro lado veio uma resposta fria, perguntando se a vida do seu filho valia só isso, afirmando que era para passar em 10 mil ou ele morreria naquele mesmo dia. O pai ficou sem chão, sem palavra, largou o telefone e começou a chorar. A mãe gritava tanto que os vizinhos ouviram e se juntaram na rua para começar a orar, a rezar por ela e pelo menino. Alguns seguravam as mãos e faziam como se fosse uma roda de oração, enquanto outros começaram a questionar por que a família ainda não tinha ligado para a polícia. E escutando isso, quem é que começa a interromper? Obviamente ela, a Sandrão. Com toda a calma do mundo, ela pediu o telefone mais uma vez e começou a falar diretamente com os sequestradores, dizendo que ninguém estava aguentando mais aquela situação, que eles só tinham R$ 4.500, era para eles aceitarem e soltarem o menino. E do outro lado, silêncio. Mas o Valdir e o Formiga, eles entenderam a mensagem. Ou eles aceitavam o que tinha, ou saía todo mundo de mão abanando. Então eles toparam. O pai deixou o dinheiro numa lata de lixo perto da estação de trem Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. E os bandidos pegaram em questão de minutos esse dinheiro. Mas o que ninguém sabia é que pro Talisson, o pesadelo ainda estava longe de acabar. Quando o trio chegou no cativeiro, para surpresa do grupo, o Talisson ele tinha saído da suíte, mas não tinha conseguido escapar da casa, então ele estava na sala vendo TV. Quando ele viu os 3 ali na entrada, ele falou: "Tia Sandra, foi você que me sequestrou?" E essa frase selou o destino dele. O Talisson, ele não só identificou a Sandrão, como também o Valdir, porque, pasmem, esse homem era amigo do pai dele. E os dois jogavam bola juntos nos sábados. O Talisson foi amarrado, jogado no porta-malas e levado até uma área deserta conhecida como Prainha, em Mogi. Durante o trajeto, eles acharam que o menino ia acabar morrendo sufocado, mas não, ele ainda estava vivo quando abriram o porta-malas. E aí que vem a parte mais brutal. O Valdir, ele sacou um revólver, mas nessa hora a Sandrão falou: não, quem vai atirar aqui é o Formiga, porque ele é menor e não vai pegar nada pra ele. Então, com essa frase, ela decidiu quem que viveria e quem morreria. O Formiga atirou a queima-roupa e o menino caiu ali mesmo de uniforme escolar,
no chão. Depois os 3 jogaram o corpo na lama, como se não fosse nada demais. Como se não fosse ali um ser humano. Daí todo mundo fugiu. A polícia foi finalmente acionada e chegaram aos culpados em questão de dias. Com uma quebra de sigilo telefônico, eles conseguiram achar o número do Formiga, que quando foi pressionado, entregou tudo. Como ele tinha só 17 anos, ele foi apreendido e foi punido com medidas socioeducativas, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o casal, ele teve o destino bem mais amargo. Como eles ainda estavam foragidos, a Sandrão foi condenada à revelia a 27 anos de cadeia e o Valdir a 30. E um ano depois, a Sandrão ela foi finalmente presa. Quando ela chegou em Tremembé, ela já não era a mesma garota de antes. Ela tinha o cabelo raspado, a aparência mais endurecida e um olhar que deixava muito claro. Ali dentro, ela não seria uma presa comum. E de fato não foi. A penitenciária feminina de Tremembé é um micro-organismo do Brasil. Tem desigualdade, tem hierarquia e é cheio de alianças frágeis. Lá dentro, quem manda não é a direção, mas sim as líderes que estão presas. E a Sandrão virou uma delas. Ela era o tipo de mulher que impunha respeito, não só pela força e pela presença, mas também pela estratégia. As funcionárias do presídio diziam que ela não precisava nem elevar o tom de voz para ser obedecida. E num lugar onde a hierarquia define quem sobrevive, ser líder significa poder, mas também, obviamente, perigo. E foi nesse contexto que ela conheceu a Suzane von Richthofen. Uma ex-funcionária da prisão contou ao Fantástico que as duas se aproximaram em 2009, entrando em um relacionamento que durou até mais ou menos 2010, quando a Sandrão conseguiu o benefício de regime semi-aberto e foi transferida de cadeia. Essa parte não é mostrada na série Tremembé. Acredito que no caso não era relevante o suficiente para a trama que eles estavam construindo para a série, mas na verdade a Suzane e a Sandrão, elas começaram um relacionamento antes mesmo da Sandrão ter conhecido a Elise. Bom, depois que a Sandrão ela foi transferida, a Suzane seguiu com a vida dela na cadeia e começou a se relacionar com outras pessoas. Essa mesma ex-funcionária, ela falava que a Suzane ela nunca estava sozinha. Ela sempre estava em algum tipo de relacionamento dentro da prisão. Em abril de 2011, a Sandrão acabou agredindo um agente penitenciário e foi tirada do semiaberto, voltando para Tremembé. Como a Suzane já estava namorando outra pessoa, ela acabou procurando outra companheira. E nesse caso foi a Elise Matsunaga, que em 2012 matou e esquartejou o marido, o empresário Marcos Matsunaga. Inclusive tem um vídeo do caso da Elise, vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas o que a gente sabe é que no começo de 2014 a Sandrão ela volta novamente com a Suzane von Richthofen. As duas trabalhavam juntas, elas eram coordenadoras de oficina de costura do presídio e também dormiam juntas todos os dias numa cela especial reservada para os casais que assumem relacionamento sério lá dentro. Essa cela, como foi mostrada na série também, ela é conhecida entre as presas como celão, que é um espaço um pouquinho maior, com 2 banheiros e alguns beliches, mas ao contrário do que muita gente imagina, para você poder dividir esse celão, as presas elas precisam fazer uma espécie de pedido formal por escrito, e aí a direção do presídio só autoriza se acharem que não há nenhum risco de segurança ou disciplina para o lugar. E tem um detalhe muito importante aqui. O crime da Suzane, o assassinato dos próprios pais, é um dos mais rejeitados dentro do sistema prisional. Então, entre os presos, esse tipo de crime é visto como algo sem perdão. Então, desde o começo, em todas as prisões que a Suzane passou, e foram algumas, ela sabia que ela ia precisar se proteger. E é aí então que entra a Sandrão. Porque dentro das cadeias, a Suzane sempre se aproxima das mulheres que têm poder. Ela nunca foi uma líder direta, mas sempre era namorada ou amiga da líder, basicamente sendo aquela que influencia quem realmente manda. E essa foi exatamente a dinâmica que tinha entre a Suzane e a Sandrão. Em 2014, a história das duas acabou indo parar na televisão. Foi o Gugu Liberato que conseguiu a primeira entrevista da Suzane em anos, e quem cuidou de tudo por trás da negociação foi justamente a Sandrão. Ela foi a intermediária que falava com a produção, ajustava valores e controlava quem ou não podia falar com a Suzane. O acordo teria sido de 120 mil reais, mas a Sandrão contou pra Suzane que o valor era somente 100, planejando ficar com 20 mil pra ela como uma espécie de comissão. E aí a gente vê que o jogo de poder e manipulação, ele continuava, só mudou de cenário. Mas enquanto aqui fora o público debatia se a Suzane merecia ou não perdão,
Lá dentro, o clima entre ela e a Sandrão azedava cada vez mais. As brigas aumentavam, os ciúmes também. A Suzane viu que no contrato falava que era 120 mil reais, e aí começou a questionar a Sandrão do porquê que ela estava enganando. Por volta de 2015 e 2016, a Sandrão ela foi levada para outra penitenciária em São José dos Campos. Na véspera da mudança, ela escreveu uma cartinha para Suzane falando: "A partir de agora, seremos 2 corações vivendo em mundos separados." Só que, na verdade, não foi nada disso, e aquela foi a última vez que o caminho das duas se cruzava. A Sandrão ganhou o benefício de regime semiaberto em 2015, depois de 12 anos presa. Já em 2016, ela passou para o regime aberto. Hoje ela vive reclusa sob liberdade condicional na mesma cidade e bairro que cometeu o crime de sequestrar e tirar a vida de um adolescente de 14 anos. Como ela consegue viver no local em que ela causou tanta desgraça, eu realmente não sei. E eu mal posso imaginar o que essa família passa sabendo que essa mulher voltou pro mesmo bairro deles. Ela comparece periodicamente à justiça e não pode viajar sem autorização, mas ela nunca mais deu nenhuma entrevista, nenhuma foto e não apareceu, até onde a gente sabe, em nenhuma rede social. E muito provavelmente essa é a forma dela de tentar sobreviver fora dos muros depois de tanto tempo mandando dentro deles. Tem uma coisa que eu não consigo tirar da minha cabeça, desde que eu comecei a pesquisar esse caso, que foi a frieza. A forma como a Sandrão, ela conseguiu encenar, olhar nos olhos dos pais desse menino que ela mesma ajudou a sequestrar e ainda consolar a mãe, ficar preparando água com açúcar, fingir preocupação. É um nível de frieza que ela consegue transformar o crime em si em uma performance. E aí eu fico me perguntando se uma pessoa assim consegue realmente mudar. Ou será que ela só aprende a representar melhor o arrependimento? Porque a gente sabe que o sistema carcerário, ele teoricamente não deveria só punir, mas também reabilitar quem tá lá dentro. Porque a maioria dessas pessoas vão voltar a ter convívio com a sociedade. Então, é importante que a pessoa saia de lá com uma cabeça diferente da que ela entrou. Mas na prática, muitas vezes esse sistema ele serve apenas para conter a pessoa lá dentro e acaba desumanizando mais quem já vinha entrando lá desumanizado. Então, quando a gente vê alguém como a Sandrão saindo daquela prisão tecnicamente livre, o que o sistema está devolvendo para a sociedade? Uma pessoa realmente diferente ou só alguém mais acostumado a sobreviver dentro das regras da cadeia? Mas e você, o que você acha sobre isso? Você acredita que uma pessoa como a Sandrão pode de verdade mudar? Ou existem coisas dentro da gente que nunca vão conseguir ser consertadas mesmo? Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir o vídeo. A pedido de vocês que eu tô fazendo essa série de vídeos sobre os casos menos cobertos pela série Tremembé da Amazon Prime. Então me conta aqui nos comentários qual o próximo caso que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Ou se gostariam de um caso diferente que não fosse da série Tremembé. Não se esquece de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!